Imagine-se caminhando numa rua escura, sozinho, e de repente você sente que está sendo seguida. Talvez venha um certo medo, uma certa ansiedade, tensão. E então você começa a andar cada vez mais rápido. No seu corpo começa a se ativar, talvez adrenalina. E você começa a correr então. Deu para imaginar e sentir um pouco, viver essa situação? Tudo bem. Vamos passar para uma segunda situação. Agora, imagina que você está na sua empresa, bem na área do seu trabalho, e você recebe uma demanda da gestão, e você sente que você consegue cumprir aquela demanda e quem conseguir vai receber a promoção tão esperada do setor. Então você começa já a se preparar para suprir aquela demanda, ver o que você vai precisar e começa também a se preparar para fazer isso antes das outras pessoas. Veja como é tentar atingir esse objetivo. Se imagine nessa situação. Talvez você sinta uma motivação por começar a fazer logo, uma certa animação, ao mesmo tempo que você também observa uma certa ansiedade. Não sabe se vai conseguir chegar lá. Se perceba nessa situação por alguns instantes. E se imagine que você está próximo de conseguir. Como que fica o seu interesse para se manter nessa atividade? E uma terceira situação, que é você tirou férias. No seu primeiro dia de férias você já se programou e está na praia. Quentinha, areia, sem lugar para ir, sem nada para fazer, só para estar lá, caminhando nas areias de uma praia. Esses 3 cenários que a gente falou são para ilustrar os 3 sistemas de regulação emocional, o tema que a gente aborda na 5ª sessão do programa de 8 semanas. Então, retomando, essa é a série que a gente vai falar sobre cada uma das sessões do programa de 8 semanas de Mindfulness aqui do CPM. Quer falar um pouquinho, Sussumo? Bom, o título que a gente acabou dando para essa 5ª sessão é Como lidar com as dificuldades da vida. E se você retomar, lembrando a situação de fugir de algo, ou a situação de estar buscando algo, ou mesmo a situação que é de estar na praia, ou seja, simplesmente se acolhendo, estar de boa, né? A gente consegue identificar aí modos diferentes de estar, de operar o nosso corpo, a nossa mente, as nossas emoções. Então a gente reconhece 3 sistemas, como a Vivian falou. Quer falar um pouquinho? O primeiro sistema, que é o que o Sussumo descreveu da rua escura, é como se a gente estivesse no nosso sistema de luta e fuga. Eu ativo, né, hormônios e partes do meu cérebro que estão relacionadas ao medo ou à luta, à raiva. Né? Eu preciso sobreviver. E esse é um sistema muito antigo do nosso cérebro, né, do nosso corpo, que a gente foi feito para sobreviver. Em primeiro lugar, a gente precisa sobreviver. Então, quando a gente está nesse sistema, a gente está pronto para lutar ou para fugir. Então, a gente ou está mais agressivo, ou está mais com medo e está pronto para se livrar de qualquer situação. Isso a gente chama de sistema de ameaça. Qualquer momento que a gente se sente ameaçado, esse sistema, esse modo de operar começa a funcionar. O segundo sistema, que é o sistema de recompensa, ou seja, dá para reconhecer momentos do nosso dia que a gente está num ímpeto de alcançar alguma coisa, de conquistar, de atingir uma meta. E daí um outro modo de presença e de operar começa a funcionar aí também. E o terceiro modo é o sistema de calma, que é quando a gente não tem preocupações, a gente está simplesmente tranquilo. São aqueles momentos do nosso dia que a gente não tem que se preocupar com nada, simplesmente desfrutar do que já está presente.
que pra gente nessa vida que a gente vive é mais difícil da gente acessar talvez esse modo. Mas ele é muito importante porque ele nos ajuda a equilibrar aqueles dois outros modos que muitas vezes a gente se encontra no nosso dia a dia. E é interessante a gente começar a perceber em qual desses sistemas a gente está a cada momento, porque é muito comum, né, Sussuma, a gente desenvolver modos automáticos e padrões de funcionamento. E isso está relacionado com o nosso programa. Então, acho que o Sussuma pode explicar melhor como reconhecer esses sistemas está relacionado ao programa. Muito bem, então não tem, acho que é bom ressaltar que não tem nada de ruim nenhum desses três sistemas. E talvez o desequilíbrio ou o exagero ou só a predominância de um deles é que talvez cause uma certa disfunção em nosso modo de viver. E, como a Vivian colocou, quando a gente está muito acostumado a funcionar em determinado sistema, ou seja, às vezes de ameaça, qualquer estímulo que seja, isso é muito comum, às vezes ilustrativo na síndrome de pânico. Qualquer coisinha é um momento assim, é interpretado como uma ameaça e é ativado um momento de fuga, de tensão, de luta. E isso é um padrão que inconscientemente começa a ser ativado independente da situação. Então é bem automático. O mesmo pode acontecer com o sistema de recompensa. Qualquer coisinha pode ativar um modo de operar, de atingir, de buscar e de você despender uma quantidade enorme de energia para alguma coisinha que de repente não tinha muito a ver com seus valores e com seus princípios. Mas por você estar acostumado a sempre estar estimulado e operando nesse modo de funcionar, isso acaba acontecendo inconscientemente também. Então, Mindfulness traz um pouquinho mais de consciência para esses sistemas e traz também um modo de calma, de acolhimento, que geralmente a gente não ativa em nosso dia a dia. Então, a gente faz uma discussão sobre esses sistemas nessa sessão justamente para a gente começar a se perceber um pouco mais, porque além disso guiar o nosso comportamento, guia muitas vezes também a nossa forma de ver o mundo. Então, uma pessoa que vive sempre num sistema de ameaça, ela não só reage às coisas que acontecem com ela, mas ela também vê o mundo como se ele fosse ameaçador, né? E o mesmo acontece com os outros sistemas também. E como o tema dessa sessão é como lidar com as dificuldades da vida, é muito importante a gente reconhecer e relembrar o papel dos nossos pensamentos, né? Identificar como muitas vezes a gente se engaja nessa nossa visão de mundo, nesses nossos pensamentos e vai agindo assim para todas as coisas. Então, nessa sessão, a gente tem uma prática de observação dos pensamentos. Muitas vezes a gente nem consegue perceber quando um pensamento surge, como a gente está reagindo a ele. Então, ao fazer essa prática, é como se a gente aprendesse a entrar em contato com os nossos pensamentos, reconhecer como eles nos afetam, mas de um lugar um pouco mais centrado, de um lugar de uma certa distância, que eu posso simplesmente permitir que eles venham e vão. E isso é legal porque isso vai nos ajudar a lidar também com as outras dificuldades. Então, a gente tem uma prática também nesse programa que chama Lidando com Dificuldades, que a gente usa bastante o corpo, né, Sussu? Muito bem. Então, nessa prática, a gente começa a delegar um pouquinho, um saber, a lidar com as situações desafiadoras para um saber que está no corpo e não está na nossa lógica muito racional, cognitiva, de achar uma solução mental. Então a gente traz, como a gente já está na 5ª sessão, a gente já treinou a estabilidade na respiração, já treinou a estabilidade da presença nas sensações do corpo, já percebeu um pouquinho mais o corpo em movimento, na caminhada, já treinou o monitoramento dos sons, agora um pouquinho mais intensamente dos pensamentos. Chegou o momento da gente experimentar uma prática diferente e trazer uma situação difícil para a prática. E nesse momento perceber como o meu corpo sente, reage
aonde está pegando no meu corpo e repousar a presença nessa sensação e treinar a abertura, a curiosidade, a gentileza para essa sensação e sustentar a presença que foi treinada diante das sessões anteriores para chegar um momento de permitir esse saber interno despertar, de se lidar com a dificuldade de uma forma totalmente diferente que a gente está acostumado. E pensando em mecanismo de mudança, né, muito interessante, além de reconhecer esse saber do corpo, é como se a gente estivesse ensinando para a nossa própria mente que ficar no corpo, então, pode ser uma possibilidade de lidar com aquelas dificuldades, que talvez ficar só pensando não seja a única possibilidade que a gente tenha. Então, é como se a gente ampliasse a nossa flexibilidade de comportamento e de pensamento também. Então, acho que por enquanto é isso, o tema dessa sessão. A gente espera, então, que para essa semana, em alguns momentos de dificuldade que talvez você tenha, que você possa voltar para o seu próprio corpo e reconhecer como ele está por alguns instantes, antes de tomar alguma decisão ou antes de ficar pensando demais sobre isso. Então, se você gostou desse conteúdo, curta o nosso canal, se inscreva, curta as nossas outras mídias sociais também. E a gente se encontra no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção. Você presente.